Você já parou para pensar quem manda lá em cima? Não estou falando dos céus da sua cidade. Estou falando do espaço. Aquele lugar infinito, cheio de estrelas, planetas. E agora, cada vez mais cheio de satélites, foguetes, estações espaciais e até planos de mineração em asteroides. Parece coisa de filme, né? Mas a verdade é que o espaço virou uma nova fronteira, não só para a ciência, mas para os negócios e, claro, para a política. E com tanta gente e tanto interesse subindo, uma pergunta fica cada vez mais urgente. Quem define as regras do jogo lá fora? Existe uma lei espacial? Quem é o dono da Lua? Posso declarar um asteroide como meu? Fica comigo que hoje a gente vai desvendar os segredos do direito espacial e entender quem realmente manda nesse território sem fronteiras. Olá, exploradores do conhecimento! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante por um tema que mistura a ficção científica com a realidade mais atual: o direito espacial. Pode parecer um assunto distante, coisa de advogado de outro planeta, mas acredite, ele impacta nossa vida aqui na Terra muito mais do que imaginamos. Desde o GPS que guia você pela cidade, passando pela previsão do tempo, até as transmissões de TV e internet via satélite, tudo isso depende de uma certa ordem lá em cima. Mas essa ordem está sendo desafiada. Empresas bilionárias estão lançando constelações de satélites, países planejam bases lunares, e a ideia de explorar recursos minerais em outros corpos celestes deixou de ser roteiro de Hollywood para virar plano de negócios. Só que junto com essa nova corrida espacial, surgem problemas gigantescos. Lixo espacial ameaçando missões, o risco de armas em órbita, a disputa por quem pode explorar o quê, e a legislação que temos, criada lá na época da Guerra Fria. Será que ainda dá conta do recado? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesse universo. Vamos entender os princípios básicos que tentam reger o espaço há mais de 50 anos. Conhecer os desafios que estão colocando essas regras à prova, discutir as enormes lacunas na lei e descobrir o que está sendo feito para tentar garantir que a exploração espacial seja segura, pacífica e beneficie a todos nós. Preparados para decolar nesse debate? Então ajustem os cintos, porque a viagem pelo direito espacial começa agora. Para entender o presente e o futuro do direito espacial, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Imaginem o cenário: auge da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética numa disputa acirrada pela supremacia tecnológica e militar. A corrida espacial estava a todo vapor. O Sputnik já tinha orbitado a Terra, e o medo de que essa competição transbordasse para o espaço, com armas nucleares sendo colocadas em órbita, era real e assustador. Foi nesse clima de tensão, mas também de esperança na exploração científica, que as Nações Unidas entraram em campo. O objetivo era claro: evitar que o espaço se tornasse um novo campo de batalha e garantir que essa nova fronteira fosse explorada de forma pacífica e em benefício de toda a humanidade. O resultado desse esforço diplomático foi o documento mais importante do direito espacial até hoje: o Tratado sobre os Princípios, que regem as atividades dos Estados na exploração e utilização do espaço exterior, incluindo a Lua e outros corpos celestiais. Ufa, nome comprido, né? Por isso a gente costuma chamar ele simplesmente de Tratado do Espaço Exterior, ou Outer Space Treaty, assinado em 1967. Mas o que esse tratado diz, afinal? Ele estabelece alguns princípios que são como os pilares dessa legislação espacial. Vamos dar uma olhada nos mais importantes, de um jeito bem direto. Primeiro, o espaço é de todo mundo. O artigo 1º diz que a exploração e o uso do espaço devem ser realizados para o bem e no interesse de todos os países, não importa o nível de desenvolvimento deles. É considerado província de toda a humanidade. Ou seja, nada de clube do bolinha espacial. A ideia é que os benefícios da exploração espacial, como conhecimento científico e novas tecnologias, sejam compartilhados. Segundo, liberdade de exploração
mas sem dono. O espaço sideral, incluindo a Lua e outros corpos celestes, é livre para exploração e uso por todos os estados, sem discriminação. Você quer mandar uma sonda para Marte? Pode ir. Quer pesquisar um asteroide? Fique à vontade. Mas, e esse é um mas gigantesco, o artigo 2º proíbe qualquer país de reivindicar soberania sobre o espaço ou qualquer corpo celeste. Nada de fincar a bandeira na Lua e dizer, isso aqui é meu. Não pode ser por declaração, por uso, por ocupação, nem por qualquer outro meio. O espaço é como o alto mar, uma área internacional, que não pertence a ninguém especificamente, mas pode ser usada por todos. Terceiro, uso pacífico é a regra. Esse é um ponto crucial, especialmente considerando o contexto da Guerra Fria. O artigo 4º proíbe colocar armas nucleares ou quaisquer outras armas de destruição em massa em órbita da Terra, na Lua ou em qualquer outro corpo celeste. Além disso, a Lua e outros corpos celestes devem ser usados exclusivamente para fins pacíficos. Isso significa nada de bases militares, testes de armas ou manobras militares nesses locais. Atenção aqui! O tratado fala especificamente de armas de destruição em massa e de atividades militares na Lua e outros corpos celestes. Ele não proíbe explicitamente a passagem de mísseis pelo espaço ou a colocação de armas convencionais em órbita da Terra, o que já gera uma área cinzenta. Quarto, responsabilidade é de quem lança. Se um país, ou até mesmo uma empresa desse país, lançar um objeto espacial, esse país é internacionalmente responsável. Isso está no artigo 6º, e mais. Se esse objeto espacial causar danos, o Estado que lançou é responsável por indenizar os prejuízos. É a regra do quem suja limpa. Ou melhor, quem lança se responsabiliza. Isso vale tanto para atividades do governo quanto para empresas privadas. O Estado tem o dever de autorizar e supervisionar continuamente as atividades espaciais. Quinto, astronautas são enviados da humanidade. O artigo 5º traz uma visão bem humanista. Ele diz que os astronautas devem ser vistos como enviados da humanidade e que os países devem prestar toda a assistência possível em caso de emergência. Eles devem ser devolvidos em segurança e prontamente ao país de origem. Sexto, evitar a contaminação. O artigo 9 pede que os países evitem a contaminação prejudicial do espaço e dos corpos celestes, e também que evitem mudanças adversas no ambiente da Terra resultantes da introdução de matéria extraterrestre. É uma preocupação ambiental pioneira, pensando tanto em não levar nossos germes para outros mundos, quanto em não trazer algo perigoso de lá para cá. Esses são os pilares do Tratado do Espaço Exterior. Ele foi um marco incrível, estabelecendo uma base para a cooperação e prevenindo conflitos numa área completamente nova e desconhecida. Graças a ele, tivemos décadas de exploração espacial relativamente pacífica, com projetos internacionais como a Estação Espacial Internacional. Porém, o mundo de 1967 é muito diferente do mundo de hoje. Naquela época, só duas superpotências realmente dominavam o espaço: empresas privadas lançando foguetes, turismo espacial, mineração de asteroides. Isso era pura ficção científica. E é aí que começam a surgir os grandes desafios que vamos explorar agora. O Tratado do Espaço foi visionário, sem dúvida. Mas como toda lei criada há mais de meio século, ele começa a mostrar sinais da idade. Hoje, enfrentamos desafios que os diplomatas de 1967 mal podiam imaginar. Vamos encarar os 3 maiores fantasmas que assombram o direito espacial atual. Imaginem uma nuvem de detritos, pedaços de foguetes antigos, satélites desativados, ferramentas perdidas por astronautas, fragmentos de colisões, orbitando a Terra a velocidades absurdas, milhares de quilômetros por hora. Isso não é cenário de filme de ficção, é a realidade do lixo espacial. Temos centenas de milhares, talvez milhões,
de objetos lá em cima, desde peças minúsculas até satélites inteiros fora de controle. Qual o problema? Mesmo um fragmento pequeno, do tamanho de uma moeda, viajando a essa velocidade, tem energia cinética suficiente para danificar gravemente ou até destruir um satélite operacional, que custou milhões ou bilhões de dólares. E pior, cada colisão gera mais detritos, criando um efeito cascata perigosíssimo conhecido como Síndrome de Kessler. Em teoria, poderíamos chegar a um ponto em que a órbita da Terra se torne tão poluída que seria arriscado demais lançar novos satélites, ou até mesmo realizar viagens espaciais tripuladas. Já pensou ficar sem GPS, sem previsão do tempo confiável, sem comunicação via satélite? O direito espacial atual tem dificuldades aqui. O tratado fala em evitar contaminação prejudicial, mas não define claramente o que isso significa em termos de detritos. Quem é responsável por limpar essa sujeira? O país que lançou o objeto original décadas atrás? Como rastrear a origem de cada fragmento minúsculo? E quem paga a conta da limpeza, que exigiria tecnologias caríssimas e complexas, que ainda nem existem direito? Há diretrizes de mitigação, sugerindo que satélites novos sejam projetados para sair de órbita no fim da vida útil, mas são voluntárias e nem sempre seguidas. O lixo espacial é uma tragédia dos comuns em escala cósmica. O espaço é de todos, mas o lixo parece não ser de ninguém. Lembra que o tratado proíbe armas de destruição em massa e bases militares na Lua e outros corpos celestes? Isso foi ótimo, mas deixou brechas importantes. Ele não proíbe claramente o desenvolvimento e a colocação de armas convencionais em órbita da Terra. E também não impede o desenvolvimento de armas anti-satélite, ASATs, que são mísseis ou outras tecnologias projetadas para destruir os satélites de outros países. Nos últimos anos, vimos uma preocupação crescente com a militarização do espaço. Países testaram armas ASAT, destruindo seus próprios satélites antigos, mas gerando nuvens enormes de lixo espacial perigoso para todos. Existe o receio de que satélites possam ser usados para espionagem agressiva, interferência em comunicações, ou até mesmo como plataformas para ataques direcionados à Terra, o chamado bombardeio cinético, usando a energia da queda de objetos massivos. A linha entre uso militar pacífico, como satélites de comunicação e reconhecimento permitidos pelo tratado, e atividades agressivas, é tênue. Como verificar se um satélite aparentemente inofensivo não esconde uma capacidade ofensiva? A falta de transparência e a dificuldade de verificação criam um clima de desconfiança. Tentar criar novos tratados para proibir armas no espaço tem sido extremamente difícil, pois as grandes potências espaciais têm interesses estratégicos e relutam em aceitar limitações. O espaço, que deveria ser a província de toda a humanidade, corre o risco de se tornar o próximo grande palco de tensões geopolíticas e, quem sabe, de conflitos. Talvez o desafio mais complexo e que mais escancara as limitações do Tratado de 1967 seja a questão da exploração de recursos espaciais. A Lua, asteroides e outros planetas são ricos em minerais valiosos, hélio 3, metais raros, água, que pode ser quebrada em hidrogênio e oxigênio para combustível de foguete. Com a tecnologia avançando, a mineração espacial deixou de ser sonho para virar um objetivo concreto para várias empresas e países. Mas aí entra o artigo 2 do tratado. O espaço sideral não está sujeito à apropriação nacional por reivindicação de soberania, por meio de uso ou ocupação, ou por qualquer outro meio. A pergunta de $1 trilhão é: extrair recursos de um asteroide e trazê-los para a Terra ou usá-los no espaço é uma forma de apropriação? Os Estados Unidos, em 2015, aprovaram uma lei,
o Commercial Space Launch Competitiveness Act, que diz que seus cidadãos e empresas podem possuir, transportar e vender recursos extraídos de corpos celestes, embora não possam reivindicar soberania sobre o corpo celeste em si. Luxemburgo, Japão, Emirados Árabes Unidos seguiram com legislações parecidas. A lógica deles é: você não pode ser dono da Terra, o asteroide, mas pode ser dono dos frutos que colhe dela, os minerais. Por outro lado, muitos países, incluindo Rússia e Brasil, e muitos juristas, argumentam que isso viola o espírito, se não a letra, do artigo 2 e do princípio do espaço como província de toda a humanidade. Eles temem que isso leve a uma corrida desenfreada por recursos, beneficiando apenas os países e empresas com tecnologia para chegar lá primeiro, e potencialmente gerando conflitos por áreas ricas em minerais. Quem tem direito a quê? Como garantir que os benefícios sejam compartilhados? O Tratado do Espaço simplesmente não dá respostas claras para essa nova era de exploração comercial. Como vimos, o tratado foi pensado numa época em que apenas estados tinham capacidade de ir ao espaço. Hoje, o cenário é dominado por empresas como SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic e uma infinidade de startups. Elas lançam foguetes, operam mega constelações de satélites como a Starlink, planejam turismo espacial e miram a mineração. O artigo 6º diz que os estados são responsáveis pelas atividades de suas entidades não governamentais e devem autorizá-las e supervisioná-las. Mas o que isso significa na prática? Qual o nível de supervisão exigido? Como lidar com empresas multinacionais registradas em um país, mas com operações e investidores de vários outros? Como garantir que empresas cumpram as diretrizes de mitigação de lixo espacial, por exemplo? A regulação nacional varia muito de país para país, criando um cenário desigual e complexo. O direito internacional ainda engatinha na forma de lidar diretamente com a responsabilidade e as obrigações dessas poderosas empresas espaciais. O direito espacial foi criado na era dos mainframes e da TV preto e branco. Ele não antecipou e, portanto, não regula diretamente uma série de tecnologias que são ou serão cruciais no espaço. Pensem em inteligência artificial controlando enxames de satélites, a vulnerabilidade de sistemas espaciais a ciberataques, a possibilidade de impressão 3D de peças ou habitats no espaço, propulsão avançada que pode nos levar mais longe, ou até mesmo a edição genética para adaptar humanos a longas viagens espaciais. Cada uma dessas tecnologias traz questões legais e éticas complexas. Um ciberataque que desabilite satélites de comunicação ou navegação pode ter consequências catastróficas. Quem é responsável? Como aplicar as leis de guerra a um conflito cibernético no espaço? A IA tomando decisões autônomas em missões críticas levanta questões sobre responsabilidade em caso de erro. O Tratado do Espaço e seus acordos subsequentes, como o Acordo da Lua, que teve pouquíssima adesão, são praticamente silenciosos sobre esses temas. Ok, se a lei está desatualizada, por que não a atualizamos? Parece simples, mas no palco das relações internacionais é um processo extremamente árduo. Mudar um tratado como o do espaço exterior exigiria um consenso entre todos os países signatários, o que é quase impossível no cenário geopolítico atual, cheio de desconfianças e interesses divergentes. Criar novos tratados internacionais vinculantes, ou seja, obrigatórios, também é muito difícil. As discussões acontecem principalmente no Comitê das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço Exterior, COPUOS. Mas o processo é lento e baseado em consenso. Muitas vezes, o máximo que se consegue são resoluções ou diretrizes não vinculantes, soft law, que funcionam mais como recomendações do que como leis obrigatórias. Essa dificuldade em atualizar as regras formais
leva a situações como a da mineração espacial, onde alguns países avançam com leis nacionais, criando fatos consumados e potencialmente fragmentando o regime internacional. Ou leva à criação de acordos paralelos, fora do âmbito da ONU, como veremos a seguir. Essas lacunas, atores privados, novas tecnologias e a dificuldade de atualização criam um ambiente de incerteza jurídica. E a incerteza não é boa para ninguém, nem para a segurança das operações espaciais, nem para os investimentos de longo prazo, nem para a cooperação internacional. Mas então, o que está sendo feito para tentar tapar esses buracos? Diante desse cenário complexo, com um tratado fundamental envelhecendo e desafios novos surgindo, diversas iniciativas tentam encontrar caminhos para o futuro da governança espacial. Não existe uma solução única, mas sim um mosaico de esforços em diferentes níveis. Liderados pelos Estados Unidos, os acordos Artemis Accords, são um exemplo de tentativa de estabelecer regras práticas para a próxima fase da exploração espacial, focada principalmente na Lua. Lançados em 2020, eles são um conjunto de princípios bilaterais assinados entre os Estados e outros países parceiros que desejam participar do programa Artemis de retorno à Lua e exploração sustentável. Os acordos reafirmam vários princípios do Tratado do Espaço, como o uso pacífico e a transparência, mas também abordam temas mais modernos. Eles prevêem a criação de zonas de segurança ao redor de operações lunares para evitar interferências, algo não previsto no tratado original. E, crucialmente, eles apoiam explicitamente a extração e utilização de recursos espaciais, alinhando-se com a Lei Americana de 2015. Os signatários concordam que a extração de recursos não constitui apropriação nacional proibida pelo artigo 2. Os acordos Artemis têm sido elogiados por trazerem clareza e impulsionarem a cooperação entre os países participantes. No entanto, também recebem críticas. Por serem uma iniciativa liderada por um país e negociada bilateralmente, fora do processo multilateral da ONU, alguns veem os acordos como uma tentativa de contornar o consenso internacional e impor uma interpretação específica e favorável aos EUATA sobre a questão dos recursos espaciais. Potências espaciais como Rússia e China não aderiram aos acordos e têm seus próprios planos e potenciais parcerias para a exploração lunar, levantando o espectro de blocos concorrentes com regras diferentes no espaço. Apesar das dificuldades, o COPUOS continua sendo o principal fórum multilateral para discutir o direito espacial. Embora a criação de novos tratados seja rara, o comitê tem trabalhado em áreas importantes, principalmente através de seus subcomitês técnico-científico e jurídico. Um foco importante tem sido a sustentabilidade de longo prazo das atividades espaciais. Isso envolve a criação de diretrizes, ainda que voluntárias, para mitigar a criação de lixo espacial, melhorar o compartilhamento de informações sobre a localização de objetos espaciais, o chamado Space Situational Awareness, SSA, e promover melhores práticas para evitar colisões. É um trabalho lento, baseado em consenso, mas que busca construir normas de comportamento aceitas pela comunidade internacional. Discussões sobre temas mais espinhosos, como a exploração de recursos, também ocorrem no COPUOS, mas ainda estão longe de um consenso sobre um regime jurídico internacional. A esperança é que, mesmo lentamente, o diálogo multilateral possa eventualmente levar a entendimentos comuns e, quem sabe, a novas regras que complementem o Tratado do Espaço. Com milhares de satélites ativos e o lixo espacial aumentando, a simples tarefa de evitar colisões está se tornando um pesadelo. Surge daí a necessidade de um sistema de gerenciamento do tráfego espacial, de Space Traffic Management, STM, algo como um controle de tráfego aéreo, mas para o espaço. Isso envolveria a coleta e compartilhamento de dados precisos sobre a posição e trajetória de todos os objetos em órbita,
o estabelecimento de regras de trânsito e a coordenação entre operadores de satélites para manobras anticolisão. Hoje, isso é feito de forma fragmentada, com diferentes agências militares e civis e empresas privadas monitorando o espaço e trocando informações, muitas vezes de forma voluntária e incompleta. Criar um sistema STM global e eficaz é um desafio técnico e político gigantesco. Exige confiança, compartilhamento de dados, muitas vezes sensíveis, e acordos sobre regras e responsabilidades. Ainda não há um consenso sobre como seria esse sistema ou quem o operaria, mas a necessidade é cada vez mais urgente para garantir a segurança e a sustentabilidade das operações na órbita terrestre. Acordos Artemis, discussões na ONU, busca por STM. O futuro do direito espacial está sendo escrito agora, em meio a debates acalorados, interesses conflitantes e a urgência de encontrar soluções antes que seja tarde demais. A grande questão é se conseguiremos adaptar nossas regras e nossa mentalidade a tempo de garantir que o espaço continue sendo um domínio para a exploração pacífica e o benefício de todos, ou se repetiremos lá fora os erros que cometemos aqui na Terra. E assim, chegamos ao fim da nossa exploração pelo complexo universo do direito espacial. Vimos como, lá em 1967, em plena Guerra Fria, o mundo conseguiu se unir para criar o Tratado do Espaço Exterior, uma base fundamental que declarou o espaço como província de toda a humanidade, livre para a exploração pacífica, e proibindo a apropriação nacional ou a colocação de armas de destruição em massa. Mas também vimos como essa lei pioneira está sendo esticada ao limite pelos desafios do século XXI. O lixo espacial que ameaça nossas operações, a sombra da militarização que paira sobre a órbita terrestre e a corrida iminente pelos recursos da Lua e de asteroides colocam em xeque os princípios estabelecidos há mais de 5 décadas. As lacunas na legislação, especialmente em relação aos atores privados e às novas tecnologias, criam um cenário de incerteza. E o futuro? Ele está sendo moldado agora por iniciativas como os Acordos Artemis, pelas lentas mas importantes discussões na ONU e pela busca urgente por um sistema de gerenciamento de tráfego espacial. A grande questão que fica é: conseguiremos, como humanidade, encontrar um caminho para governar essa nova fronteira de forma colaborativa, sustentável e pacífica? Ou o espaço se tornará apenas um reflexo das nossas divisões e conflitos aqui na Terra? O direito espacial não é só para advogados ou diplomatas. É um debate que diz respeito a todos nós, pois o futuro da nossa civilização está cada vez mais ligado ao que acontece lá em cima. É preciso encontrar um equilíbrio entre incentivar a inovação e a exploração comercial e garantir que o espaço continue sendo um bem comum, acessível e seguro para as próximas gerações. E aí, curtiu essa viagem pelo direito espacial? Se você achou esse tema tão fascinante quanto a gente e quer ver mais conteúdos como este, explorando as fronteiras da ciência, tecnologia e sociedade, então, não se esqueça de deixar aquele like caprichado aqui embaixo. Isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais exploradores do conhecimento. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, clique agora no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas decolagens. Temos muitos outros temas incríveis na nossa plataforma de lançamento. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Foi um prazer imenso compartilhar essa discussão com vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês pensam sobre o futuro do direito espacial. Quem vocês acham que manda lá fora? A gente se vê na próxima aventura. Até mais, exploradores!